com relação ao que você comentou do Puff Daddy lá, eu sei que você falou no início do podcast, né? A gente tem que falar principalmente sobre as vítimas e não ficar... Sim. Como é que é? Endeusando O criminoso. O criminoso. Mas do Puff Daddy ali, ele é um cara que é muito conhecido e tem muita gente envolvida, pelo que chega pra gente. Muita gente famosa envolvida. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, a minha pergunta é o que dizem, Hollywood vai implodir ali e todo mundo... E tem um... Olha, Hollywood é podre, gente. Perfeito. Hollywood é podre, a indústria do entretenimento, ela é podre. Quando tudo isso aconteceu, se você me perguntar, isso é uma novidade pra você? Lógico que não. Os desenhos sempre falavam, né? Não, e não é só isso. Eu trabalhei lá, na indústria lá. Então. Eu assinei muitos contratos de confidencialidade. Se vocês me perguntarem, você já viu algum crime? Não, eu não vi, tá? Então, deixar isso claro. Mas você assina contratos com cláusulas de 30 anos. Eu não posso contar o que eu vi. Vi muita coisa errada? Vi. Muita coisa que eu acho que ali moralmente não é aceita, também vi. Coisa que não é muito ética, também vi. Crime, não. Mas essa é a indústria. Puff Daddy, quando a gente olha para esse homem, e ele de fato sim é um criminoso, tem provas hoje suficientes, né? Ele foi denunciado pelo o Ministério Público Federal ali, né, de Nova York, né? Da área ali sul de Nova York. E o que acontece? Ele não é mais uma pessoa. Quando você olha para o Puff Daddy, ele é um produto. O que isso quer dizer? Empresas e pessoas ganhavam muito dinheiro com ele. Isso é um problema, porque o que acontece? Eu estou ganhando tanto dinheiro, mas o meu produto é estragado, né? Ele veio com um problema de fábrica e o problema dele é grave. Então, como é que eu faço para continuar ganhando, tentar dar uma abafadinha aqui? Porque é isso que foi acontecendo ao longo de muito tempo. Quando a gente olha, quando acontece lá o Me Too com Harvey Weinstein, né? E ele também é um predador sexual, mas o que o Harvey fazia? O Harvey atacava a vítima e poucas pessoas sabiam, talvez uma assistente aqui, outra ali. Ele entrava num quarto, fazia, né? Ele não fazia as freak-offs, tampouco né? Porque a freak-off vai nascer das white parties, né? Sim. Então era tudo muito fechado, muito isolado. E os crimes do Harvey Weinstein são pesadíssimos. Aí veio o Me Too. Quando aquilo tudo aconteceu, você fala, não, agora vai dar uma freada, né? Acabar, chega. Esse foi um dos homens mais poderosos de Hollywood, mas poderoso. Não tinha filme que ganhasse Oscar e não tivesse passado na mão dele. Todo mundo beijava a mão de Harvey Weinstein. E aí, logo depois, vem quem? Jeffrey Epstein. Era o que eu ia te perguntar. Aí veio Jeffrey Epstein com aquela quantidade absurda de nomes importantes da política, empresários, celebridades, e aquele homem vai aparecer um dia, né, se suicidou ou foi suicidado, né? Aí eu vou me dar o direito de colocar aqui a minha teoria da conspiração. Eu não creio naquele suicídio. Ponto, falei, né? Mas esse homem é um predador sexual horroroso também. Então, passamos por isso. Vai um pouquinho mais pra frente, o que a gente tem? Keith Raniere, o coach. Eu peguei um abuso de coach, gente, depois desse homem. Eu peguei um abuso. E ele vinha com essas histórias também, de que não, que eu vou aqui, porque tudo que ele vai fazer, a sua vida melhorar, brilhar, destravar. Sim. Chamado coachar literalmente. Então, tudo era incrível. No fundo, o que esse homem queria? Nada mais do que criar a pirâmide do sexo. Que ele queria comer mulheres. Essa coisa horrorosa. Esse homem pegou 120 anos de detenção. E lá nos Estados Unidos, 120 anos são 120 anos mesmo. Sim, acabou. Sem condicional. Ali fica ali. Ele descansa fazia? em paz. Ele criou, ele marcava as mulheres, inclusive uma delas era uma atriz bastante famosa. Primeiro que a mulher tinha que ser magérrima, né? Para atender os estándares dele. Com ferro, que nem esse marca-gado. Sim. E ele falava o seguinte, não, mas isso aqui é um símbolo que vai misturar terra, fogo, ar, ai, umas bobagens. Só que era as iniciais do nome dele, o K e o R, que ele colocou invertido. Então ele marcava as mulheres com a inicial. Você imagina, na virilha. Você tá maluco. Essa coisa aí. Aí passamos por isso. Outro predador sexual gigante. O mesmo advogado
que defendeu o Keith Raniere é o advogado que está defendendo o Puff Daddy, que é o Mark Agnifilo. Ele é um advogado muito experiente em cortes federais. Aí chega esse. E o Puff Daddy entra na mesma linha, né? Disseram que nas festas dele... predador sexual. Tinha que colocar a balança, as mulheres não podiam passar de 63 quilos, tinha que estar de mini saia. Ele criou... As atualizações. Os outros é que os outros tentavam fazer mais embaixo do pano e esse cara é totalmente... Ele fazia as festas pra todo mundo. Então, ver, o que acontece? Aí, olha só, quando você pensa nessas freak-offs, que eram festas que podiam durar dias, não é uma festinha, a festa do terror durava dias. Todas aquelas vítimas, né, elas eram obrigadas a performar sexo contra a vontade delas, independente da vontade. Querendo ou não, filha, você tá aqui, agora você dançou. Ele contratava profissionais do sexo, farta distribuição, né, de entorpecentes. Sim, aí drogas, tanto drogas responsivas, que são aquelas que vão te deixar obedientes, como a ketamina, como drogas excitantes, para fazer você ter vontade. Mas eram horas e horas e horas. E essas vítimas eram levadas à exaustão. O que acontecia? E muitas não aceitavam, então apanhavam, tinham suas roupas rasgadas, cabelos puxados, o corpo marcado. Elas tinham que ficar em cárcere privado até não ter nenhuma marca, tá? Até estarem ok, não terem nenhum vestígio de que passaram por esse horror de drogas, e aí elas eram liberadas. Só depois disso. Ele fazia isso. Agora, ele é um homem, tá? Quem levava droga? Quem arrumava aquela festa inteira? Quem levava a música? Né? Quem que cuidava de tudo? Tinha médicos. Você imagina, as pessoas deviam passar muito mal, gente. Pô. Então você tinha que ter gente da limpeza. Você tinha gente desde a arrumação, do abastecimento, de tudo, de comida, de droga, de água, do diabo que o carregue. Tinha uma equipe de filmagem, tudo lá foi filmado. A polícia pegou o HSI, pegou uma quantidade absurda de material, de tapes, de HDs, porque o que ele fazia? Ele gravava para depois ele... ter como manipular. Assim como uma extorsão. Sim. Exatamente. E aí... O que acontece? A gente tá falando de uma equipe gigantesca, né? Não é fácil, imagina. Você tinha que ser... Porque começava com as white parties e terminava nas freak-offs. Muitos nomes que saíram na imprensa são pessoas que eram convidadas para as white parties, como Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, o próprio Trump, Ashton Kutcher, todos eles. Eles faziam parte das freak-offs? Ainda não sabemos. Essa informação... O próprio District Attorney, que é o Ministério Público, né, a promotoria, ainda não divulgou, porque... Eles têm essa informação já? Tem, eles têm tudo, absolutamente tudo. Lá nos Estados Unidos... Mas, desculpa te cortar, por que você acha que eles não divulgaram isso? Porque por causa dos questões nomes políticas envolvidas? Não, inclusive por questões o seguinte, lá nos Estados Unidos existe um tipo penal que se chama transação penal. Tá. Qualquer crime nos Estados Unidos pode ter uma transação penal. Aqui no Brasil, não. Somente crimes de pequeno potencial ofensivo. Uma calúnia, uma difamação, aí você faz uma transação penal. Você não faz transação penal com homicídio. Você não faz transação penal com estupro. Nada disso. Lá nos Estados Unidos, você faz transação penal com homicídio e com crimes grandes e pequenos. E o que isso quer dizer? Quando você faz uma transação penal, significa que você se declara culpado, o teu advogado junto com a promotoria vão negociar uma pena que você vai ter que cumprir, o juiz vai bater o martelo e acabou. Você não vai a julgamento. E quando é feita a transação penal, todas as informações elas entram numa coisa chamada sigilo. Então, o que acontece? Se ele não aceitar uma transação penal, esse escritório da promotoria do sul de Nova York, dos 100% dos casos que ele atuou, 96% fizeram transação penal. Só 4 foram para júri. Provavelmente ele vai aceitar. Ou seja, o que acontece? Isso significa que você está salvando o dinheiro, inclusive, do contribuinte. Porque um júri nos Estados Unidos é caríssimo.
tanto para o Estado quanto para eles, Sim. tá? Para os dois lados. Tem que ter muita bala na agulha. Você vai se ferrar lá. Assim, o direito nos Estados Unidos é muito caro. É um outro tipo de lei, né? Então, o que acontece? Se ele não aceitar, será o júri do ano, talvez o júri da Imagina montar década. o júri de um julgamento desse. Você tá de Porque a brincadeira, gente né? vai ter nome de muita gente sendo exposta, não é? Com certeza. Mas até lá temos que aguardar. Se ele aceitar a transação penal, aí acabou. A gente não vai saber mais nada. Aí morre-se ali, fechou. O que acontece? Essas celebridades todas, como Jay-Z, Beyoncé, me perguntar, mas eles são amigos. Não tem? Jay-Z e Sim, Puff Daddy eram super sim, parceiros. sim, são Então, assim, vizinhos, inclusive. Ele não saber de nada, bom, se a gente não tem prova, a gente não pode acusar, correto? Então, tem Correto. que aparecer essa prova. Aí as pessoas falam, mas a Rihanna foi traficada. Gente, ela é a vítima, não é? Seria a vítima. Quem tem que falar é ela. Ela falou? Não falou. Então fica difícil, porque tudo é conjectura. Porque se a vítima não fala, não tem como Não a gente tem, afirmar. Mas eu tenho certeza. Você não tem certeza de nada. Só quem pode dizer é a vítima. Se a vítima falar, não, eu fui, ela vier a público e falar, isso aconteceu comigo. Se você me perguntar, eles vão falar de jeito nenhum. Se não tem a vítima Mas perante a lei, não tem um criminoso, né? Mas qual A não ser que isso vá às vias de fato, sabe? Por que não vão falar? Porque a gente está falando de produtos caríssimos. Sim. Um Jay-Z vale 2,4 bilhões de Um dólares. Leonardo DiCaprio. Uma Rihanna vale 2 bilhões. Não, os cantores valem muito mais que os atores, tá? Sim. Só para deixar aqui. Rihanna, Jay-Z, todos eles valem fortunas. Ele chegou a valer 1 bilhão de dólares. Hoje, ele perdeu um monte de contratos, um monte de tudo. E com quem que eles assinam esses contratos? Isso é uma coisa muito interessante. Com grandes empresas, grandes marcas de luxo. Então, quando a gente para pensar, vamos pensar num Puff Daddy. Ele tem contrato assinado com o Louis Vuitton. Quando a gente está falando do Louis Vuitton, a gente está falando do maior grupo, do maior conglomerado de mídia, dos homens mais ricos O do homem mais mundo. rico do mundo hoje em dia. Que é Bernard Arnault, Exato. que é o marido da Salma Hayek. Quando esses contratos são assinados, funciona da seguinte forma. Vai chegar lá a equipe de advogados de um e de outro. É lógico que eles vão fazer uma pequena devassa na sua vida, não acharam nada. Falaram, tá bom, ele é um cara legal, tipo, no sentido, vai me ajudar a vender muito produto, né? Tô querendo vender produto de luxo. Vão sentar e vai ter a primeira cláusula lá. Vão te fazer a seguinte pergunta. Olha, tem alguma coisa na sua vida que eu não sei? Mas que coisa? Algum escândalo? Você passou por alguma coisa... Aí você vai ter oportunidade de falar sim ou não. Se essas pessoas assinaram contratos com essas marcas, eu te garanto que a resposta foi não. Uhum. Aí mais para baixo tem uma outra cláusula. Bom, então a gente vai estar assinando aqui um contrato que é milionário, você vai ganhar muito dinheiro, eu também vou. Mas eu vou te pagar muito dinheiro. Daqui para frente, enquanto esse contrato estiver valendo, não tem escândalo, entendeu, bebê? Não tem escândalo. Se tiver escândalo, você vai ter que me ressarcir. Gente, e as ações cíveis nos Estados Unidos, assim, a criminal é para te ferrar, para te prender, e a civil é para te destruir financeiramente. E aí, o seguinte, você acha mesmo que essas pessoas vão chegar... A Rihanna vai falar o seguinte, não, eu fui traficada. Oi? Acabou. Não, assim, não, e tipo assim, e numa boa, sabe? A marca, ela tem o direito, não, mas ela é vítima. Verdade. Ela é vítima, mas eles não querem saber, eles têm o direito de falar, não, mas eu não quero me meter nesse escândalo. Marca nenhuma gosta de escândalo, não é nem crime, não gosta de escândalo. Uma coisa é a seguinte, não, eu quero ajudar as vítimas de violência doméstica, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas você pega no pulo e tá lá, cara, é uma confusão. E o que eles estão fazendo? Tem um PR bastante famoso lá nos Estados Unidos. Eu cheguei a falar com ele e falou, Carla, todas essas pessoas estão fazendo acordos e pagando verdadeiras fortunas. Mas eu falei, mas eles são culpados? Não, mas é para tirar o nome deles da boca. Sim. Então eu pago o que for, tira meu nome da boca. Então daqui para frente você não fala mais meu nome, tá? Mas qual que é a vantagem para esse cara que já tá ferrado fazer uma transação Porque é o seguinte, dessa? um dos crimes, que é o crime de tráfico de pessoas, principalmente o transnacional, ele pega prisão perpétua. Mas se ele não pegar perpétuo, ele vai pegar uns 160 anos. Talvez não. Aí é uma negociação. Pode ser o quê? 50 anos? 30? Não sei. Entende? Tudo vai ser... E não é só isso. Os crimes não param nele.
Quando a gente está falando de novo de um tribunal, ele tem lá 7 filhos. Ele vai ser uma derrama, uma destruição financeira. Será que esses filhos não estão envolvidos? Perfeito, entendi. Então, de repente, é o seguinte, eu vou estancar o derrame financeiro, eu vou preservar algumas pessoas da minha família que eu E gosto. vou segurar. Ele estava fazendo uma série pro Hulu, que era o Puffy Diddy Plus 7, que é o Diddy mais 7, que são os filhos dele, que é tipo ser uma Kardashian, sabe? Olha o tanto que estavam investindo nesse homem. E tudo foi cancelado, sabe, às pressas, gastaram uma fortuna. E quando a gente fala Hulu, a gente tá falando do grupo ABC mais NBC, né? Então, assim, é um grupo muito forte nos Estados Unidos de streaming. E aí os filhos vão entrar de gaiato, então de repente ele fala não. Mas ele pode querer ir pro tudo ou nada. Ele fala, então, já que eu vou me ferrar, eu vou levar todo mundo junto. Exato. Porque tem muita gente envolvida. E aí as pessoas perguntam, né? Mas como que ele conseguiu fazer isso tudo durante isso que eu ia te tanto perguntar. tempo? Porque nos Estados Unidos tem uma figura, tem até um livro, né, sobre isso. Isso é muito comum. Tem até uma série da HBO muito boa chamada Ray Donovan. Já assistiram? Não, essa eu não assisti, não. Vocês vão adorar. É com aquele ator que é o Liev Schreiber, aquele que faz o irmão do Wolverine. Sei. Ele faz o Ray Donovan. E é uma série muito corajosa, porque é a indústria falando da indústria, falando do lado podre da indústria. Que são os fixers. Toda grande celebridade do universo do entretenimento tem um fixer. Os fixers, eles vão atuar para 2 grandes indústrias, da política e do entretenimento. O que o fixer faz? O que a palavra diz? Ele vai consertar os seus erros. Nessa série do Ray Donovan, que é muito interessante, já no primeiro ou no segundo episódio, eu não me lembro agora, que eu já vi ela há algum tempo, vai acontecer uma cena, né? O Ray Donovan é um fixer, e olha a história, um músico está num hotel e a mulher do lado dele está morta. Aí ele vai ligar pro agente dele, o agente vai chamar o fixer é o Ray Donovan. Todo fixer tem os cleaners que vão limpar. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a cena do crime. Ele vai pegar aquela mulher que morreu, vai jogar no outro canto, ela vai aparecer morta no outro canto, vai limpar todos os vestígios e o músico vai sair lindo pela porta da frente. O Michael Jackson teve um fixer durante muito tempo, que é o Anthony Pelicano. Esse cara foi preso. Tem um livro sobre a história dos fixers. Muito bom, vale a pena. Quem gostar, vale a pena livro comprar. máximo. Como que é o nome do livro? Chama Fixers. Perfeito. Tem na Minha Amazon esposa pra já vai vender. querer já. Ela adora isso. Aí, adora. o que acontece? A Já deve ter, pergunta que inclusive. vale muitos milhões de dólares é quem são os fixers do Puff Daddy? Porque ele deve ter vários. Vários. Muitas vezes o fixer trabalha dentro da unidade policial. Tem outros, ele pode trabalhar. Assim, gente, Eu tenho uma pergunta. o buraco lá é muito mais embaixo. Ali o negócio, se não rolar essa transação, transação o negócio penal. vai... Então, a pergunta que eu tenho do Puff Daddy é o seguinte. Nova York, ele tá num sistema penitenciário que tem uma vulnerabilidade altíssima. Não, Segundo informações. E aí, ele tem muita grana. Então, ele pode... Não, mas posso te dizer, ele tá o sistema prisional de Nova York é difícil, viu? Ali, assim, cara, é quase que impossível. Aí não vai pedir, é surreal aquilo ali. E como aconteceu? Ele tá na mesma prisão onde o Jeffrey Epstein se suicidou. Mas Então- ele tem umas regalias já. Segundo informações. Isso daí vaza todo momento. Eu acho Você que tem sabe muita disso? mentira. Assim, ele reclama muito da comida, diz que a comida é horrível, mas ele queria o quê? Ele tava achando que ele ia comer nos restaurantes Não. 5 estrelas de Nova forma York. Alguma, de forma Ele é alguma. muito desconectado da realidade. Ele esse cara queria não um é possível. chefe para cozinhar para ele, né? Tiveram alguns abusos, sim, em relação a ele, quando a promotoria começou a confiscar a correspondência entre ele e o advogado, isso não pode. E o juiz que hoje que está cuidando da causa é um juiz muito interessante, porque ele foi discípulo daquela ministra do Supremo, que é a Ruth Ginsburg, que foi a mulher que vai falar dos direitos, né? É uma mulher incrível, ela morreu, infelizmente, de câncer. E ele é de origem indiana. Não me engano, o nome dele é Subramanian, uma coisa assim. E ele é muito... Ele é muito ligado na questão de direitos humanos. Então, ele está muito preocupado com as vítimas, mas ele não aceita nenhum excesso da promotoria, entende?
Então, Perfeito. tudo vai ter que ser muito perfeito. E lá dentro, imagina, tem 200 olhos em cima dele. Porque se esse cara aparece morto, aconteceu alguma coisa com ele, você já imaginou o escândalo que não vai ser, né? Uhum. Então, assim, ele não tá gostando, é lógico que ele tá odiando aquilo tudo. Mas, gente, ele é um predador sexual. Certo, E assim, gente, eu recebi os processos. Um dos processos é de uma criança de 10 anos. Tem uma outra menina de 17 anos, tem até as fotos. É horrível. É horrível. É horrível, é horrível, é horrível. E crime contra a dignidade. Olha, quantidade de óleo de bebê. Né? É para poder passar no corpo. Vocês entenderam para que serve isso, né? Não precisa desenhar aqui. O cara é um predador. Não, e mais do que isso, um sádico, né? Porque ele queria ver. Ele é uma coisa meio Calígula, lembra do Calígula, da história? Que ele queria que as pessoas performassem sexo pra ele ali, aquelas festas do terror do sexo também. E assim, é muito triste, porque é crime contra a dignidade sexual, lembrando aqui, eu tava falando pra vocês, essas vítimas têm direito ao sigilo. Na grande maioria dos países, quando a gente vai lembrar até da francesa, que ela pede, né, que é aquela mulher que foi estuprada por vários homens, Sim. a pedido do marido, ela abre mão do direito ao sigilo, porque ela entende que as vítimas precisam ser ouvidas. Então, foi muito nobre o que ela fez. Uhum. Mas a gente também tem que entender que uma pessoa que passou por uma violência sexual, ela tem, sabe, revitimizar essa pessoa. Porque as pessoas começam, olha a roupa que ela tava, olha o decote que ela tava. Gente, não pode, né? Não, pelo tipo, amor a de pessoa Deus, não sabe qual é o limite. Não existe mais Entende, espaço pra né? isso hoje em dia. Mas ela pediu. Não, as coisas que a gente escuta, falou assim, não, ninguém pede pra ser violentada, não é? O cara que fala isso, ele tá em... E aí, é o caso. Então, a gente tem que aguardar pra ver o que vem. Se a gente tiver esse júri, vai ser... ninguém vai desgrudar. Nossa. Não é? Porque aí Não, vão aparecer muitos nomes. Olha, já tá o pessoal, já tá a mulherada toda aqui já levantando o braço já. Ninguém vai desgrudar. A chance disso acontecer é menos de 10%. Não, a gente não sabe. A Porque gente você tem que falou- ver o quão louco ele é, né? Se ele vai por tudo ou nada. O que tá em jogo? Muito dinheiro. Uhum. Ele vai ter que gastar muito dinheiro. Ele tem dinheiro? Tem. Mas significa que ele vai colocar em risco toda a família dele. E eu acho muito difícil que ele seja absolvido. Porque qual é a tese da defesa? Absolvido? Nossa. Porque ele vai dizer que aquelas pessoas faziam aquilo, o sexo era consentido. Não é, né? Uhum. Pelo amor de Deus, quem vê aquelas imagens, Sim. aquilo não é sexo consentido. Aí depois veio o advogado dizendo que aquelas imagens dele batendo na Cassie Ventura foram manipuladas. Parece que houve alguma manipulação, mas manipulação o quê? Tem um pedaço da fita que não está completa, não que aquela imagem seja manipulada, mas nos Estados Unidos, qualquer erro, qualquer deslize pode colocar muita coisa a perder. Eu não acredito que porque assim, o escritório da Promotoria Sul de Nova York, né, que é da Promotoria Federal, eles são considerados os melhores e os mais eficientes. Eu não acho que as pessoas ali vão errar. Uhum. Tá todo mundo ali se segurando. Inclusive, tem um outro advogado que está defendendo várias vítimas. Tem mais vítimas chegando. Com o material que a promotoria já tem, já é suficiente. Uhum. Não sei se tudo aquilo que está chegando é verdade, porque muita gente também às vezes quer entrar no bolo, Sim. né? Gente, tem doido É verdade. toda monta, tá? Mas as pessoas que estão nessa denúncia, a gente conseguiu ter alguns nomes, não entra nenhuma grande celebridade. Isso fique claro. A única é a Cassie Ventura, que vamos dizer que tem atriz, tem adolescente, tem uma assistente dele, tem várias pessoas, mas são pessoas mais comuns, vamos dizer, mais a gente, do que grandes nomes. Aqueles Eu papos não de vi nenhum Justin nome. Bieber, essas coisas. Não. E nenhum deles, tá? Vamos dizer, como vítima, falou, não, realmente, eu sofri esse abuso. E aí tem um monte de teoria da conspiração, que ele matou o Michael Jackson. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Já começa já... Não, vem tudo. Eu dá falei, umas mas de onde saiu isso? Não precisa. Já tudo que ele fez é horrível. Não precisa fazer mais nada. Agora até Michael Jackson.
Daqui a pouco vai dizer que ele matou o Frank Sinatra também.